Finalizar o nosso estudo do amplificador emissor comum, agora a gente vai ver como que é o circuito completo, né, que é o amplificador emissor comum com toda a polarização, principalmente o R1, o R2, né, para estabelecer um modo ativo. Então essa é a ideia agora e mostrar alguns exemplos de aplicação mais próximas do real. Lembrando que a gente aprendeu até agora, a gente viu o circuito núcleo, que é o circuito mais simples, que é só uma resistência de coletor e o transistor. Em pequenos sinais a gente viu que o equivalente dele, ele tem um ganho aqui dado pelo RC divididos por 1 sobre GM, ou RC paralelo com R0, impedância de saída igual a RC paralelo com RO do transistor, né, o R0 aqui, e como entrada a gente enxerga o Rπ. Já para o circuito com degeneração do emissor, quando a gente inclui o RE, a gente viu que o ganho ele é reduzido, né, devido ao aparecer o fator RE aqui, né? E a resistência de entrada, por outro lado, aumenta por aparecer o beta mais 1 multiplicando o RE, né? E em termos de efeito early, a gente viu que o RE ele faz com que a resistência de saída, né, sem a gente considerar o RC, ela tenha agora um RO mais uma parcela aqui. Então, a resistência de saída RO do degeneração do emissor, ela aumenta, tá? Dessa parcela GMRO mais 1 multiplicada por RE paralelo com Rπ, tá? E aí é claro que quando você coloca o RC aqui, você vai ter o RC em paralelo com tudo isso aqui, ok? Então vamos agora começar a chegar em circuitos um pouco mais próximos do real, né? Com polarização agora, incluindo os circuitos de polarização. Então a gente viu o circuito de polarização simples, que era a forma, né, mais rudimentar de polarizar o transistor, ou seja, estabelecer uma corrente coletor e deixar ele no modo ativo, ou seja, VC maior que VB e VBE maior que zero. Então temos aqui o circuito com polarização simples. Aí imagine que eu, né, quero ligar aqui o meu microfone para sair ele amplificado aqui na saída do meu transistor, né? Aí eu pego e ligo o microfone dessa forma. O que vai acontecer? Lembra, o microfone, a tensão dele é milivolts, é algumas, né, 2, 3 milivolts, está nessa ordem, né? No máximo uns 10, 15 milivolts. Isso quer dizer que a tensão do microfone é que vai estabelecer o VBE. E um VBE de 10, 15 milivolts não é o suficiente para polarizar diretamente o transistor. A gente sabe que precisa ter um VBE maior que meio para você polarizar razoavelmente ele. Tá? Então esse circuito assim não funciona. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Colocar um capacitor. Porque o capacitor, o que vai acontecer aqui? Né? Lembra que esse é um capacitor de valor razoavelmente elevado, né? Porque a reatância do capacitor, tá? Ela é 1 sobre 2π F vezes C, né? Então, para frequências nulas, para a frequência de 0 Hz, tá? Que é tensão contínua, o que vai acontecer? Que é a polarização, tá? Esse meu capacitor vai ser um circuito aberto. Ele não vai conduzir. Ou seja, esse circuito aqui, ó, para polarização, é como se eu tivesse um circuito assim, que é exatamente o circuito que a gente analisou na polarização simples. Ó. Em termos de polarização, ele vai ser um circuito dessa forma aqui, ó, resistor, o transistor e o resistor de coletor, tá? Que é exatamente o circuito que a gente analisou lá na polarização simples, tá? Por quê? Porque o capacitor aqui ele abre, ele desconecta o microfone, tá? Então isso acontece para a tensão contínua. E já para frequências, né, maiores que zero, se o meu capacitor tem um valor alto, maior que 0 Hz, que são pequenos sinais, pequenas variações, né? A voz, ela tem frequências aí de 300 Hz até 4 kHz, então bem maior que zero, tá? Então, o capacitor, o XC dele, aqui tem uma frequência, né? Ele tem frequência alta
e tem capacitância alta. Isso quer dizer que o XC cai. Então, o XC aqui do meu transistor, desculpa, do meu capacitor, vai ser aproximadamente 0 ohms. Então, ele funciona como um curto aqui, ó. Então, para pequenos sinais, o que eu vou ter vai ser esse circuito aqui, ó. Opa. O transistor, aqui o emissor está aterrado, tá? Aqui o RC ele vai estar para o terra, né? Porque a tensão VCC vai ser um curto. E aqui eu tenho a variação na saída Vout minúsculo, tá? Aqui eu tenho o terminal da base, eu vou colocar dessa maneira aqui, vocês já vão entender o porquê. E aqui eu tenho o resistor RB, tá? E depois daqui eu tenho o capacitor, que eu vou deixar ele aqui só para ficar bem claro que ele está aqui. E aqui a fonte do microfone, que eu vou chamar de Vin, tá? Então, para pequenos sinais, eu tenho esse circuito aqui, né? E aí agora, como é que eu resolvo aqui, né? Lembrando que aqui sempre a gente está querendo achar o ganho, né? A resistência de entrada e a resistência de saída. Então, como que eu resolvo? Eu observo que esse circuito que eu tenho aqui, ó, tá? Ele é o circuito emissor comum núcleo. É exatamente esse circuito aqui, ó. Conseguem, né, verificar que é o mesmo circuito, tá? O que, que tem de diferente? Veja que a tensão Vin aqui, ó, continua sendo aplicada via capacitor aqui na base, ó. A tensão Vin está aplicada aqui, ó, tá? Ok? Então, em termos de ganho, ó, aqui nesse nó aqui da base, eu tenho Vin aplicado, exatamente como está aqui nesse circuito daqui, tá? Do emissor núcleo. Então, em termos de ganho, ele vai ter exatamente o mesmo ganho que a gente tem aqui, ó. Então é só eu copiar RC paralelo com RO, vou usar até o efeito Early aqui já, 1 sobre GM, certo? Então, a inclusão do RB para fazer a polarização não modifica o meu ganho. Meu ganho continua sendo o ganho que eu já tinha analisado do circuito núcleo, tá? Aí a minha resistência de saída vai mudar alguma coisa? O Rout? O que eu tenho que fazer no Rout aqui, ó? Eu não tenho que pegar esse Vin e fazer igual a zero, esse Vin, tá? Aqui, ó, não equivale a eu fazer esse Vin igual a zero. Quando eu faço igual a zero, o que acontece com o RB? Eu curto o circuito RB, ó, some o RB. Então, para fins de Rout, também esse circuito fica igual, tá? O circuito daqui fica exatamente igual a esse, tá? Então, o Rout também vai ter o mesmo resultado, ou seja, RC paralelo com RO, certo? Então, esse vai ser a minha resistência de saída para a polarização simples. E aí, por final, eu preciso achar o Rin. Qual vai ser a resistência de entrada? Será que pelo menos essa vai mudar? Tá? Agora vamos apagar o que a gente fez aqui. Opa, apaguei tudo, apaguei coisa demais. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não. Mas a gente redesenha o RB, não tem problema, tá? Então, vou aqui só voltar aqui o RB, tá? Então, o que acontece na resistência de entrada? Veja que a resistência de entrada, vou colocar ela aqui em vermelho, tá? Aqui nesse meu circuito, deixa eu só apagar aqui, né? Vou apagar isso aqui também, tá? Então, a resistência de entrada, ela está sendo observada aqui, ó, a partir da base. Então, olhando aqui do terminal da base, eu enxergo RP, certo? Aqui tá 1, aqui não é 1, né? É RP só, né? Tá? Só que agora, a resistência de entrada desse meu circuito, eu estou enxergando a partir de V1, tá? É onde eu enxergo a resistência de entrada. Então, se eu tenho aqui, vamos redesenhar aqui para ficar fácil, tá? Se eu tenho aqui a tensão V1, tá? Logo após ela, tem o RB. E aí depois daqui, ó, eu tenho o meu circuito emissor comum núcleo.
que eu sei que a resistência de entrada que ele apresenta é Rπ, ó, então substituo por Rπ. E aqui, ó, o que eu preciso saber agora é a resistência de entrada que VIN enxerga. Aqui fica fácil de ver que o que VIN enxerga é RB paralelo com Rπ. Ok? Então veja que, novamente, aí só na base da análise e utilizando valores ou equações já previamente deduzidas, a gente encontrou aqui tudo rapidamente, aqui fez análise rapidamente para polarização simples, né? Então a única coisa que mudou dele foi que a resistência RB de polarização ela vai reduzir a resistência de entrada do emissor comum núcleo, porque antes ela era Rπ, agora vai ser RB paralelo com Rπ. E alguma coisa, sempre quando você faz o paralelo, sempre você vai ter um valor menor que as duas resistências. Nunca você vai ter um valor maior que uma das duas resistências que está fazendo paralelo, tá? Então isso quer dizer que a tua resistência de entrada vai cair, tá? Em relação ao núcleo. Então a polarização tem esse efeito nesse circuito. Ela não muda ganho, não muda a resistência de saída, mas a resistência de entrada ela vai abaixar, ela vai reduzir a resistência de entrada. Ok? Então a gente viu como que fica o ganho, a resistência de entrada e saída do emissor comum com polarização simples. Mas a polarização simples não é tão aplicada assim na prática, né? A degeneração do emissor que é mais utilizada, né? Então está aqui o circuito com degeneração do emissor, né? Com o R1 e o R2, então agora eu estou incluindo a polarização completa, né? E também aqui para acoplar a fonte de variação, que é o meu microfone, por exemplo, o meu VIN, eu estou utilizando um capacitor, né? Como a gente já falou, ele funciona como um circuito aberto para polarização, ou seja, a polarização, o capacitor aqui ele abre a tensão VIN, né? Então a corrente IC aqui e o modo ativo ele é estabelecido e eles não enxergam a tensão de variação, né? E quando eu falo em pequenos sinais, o capacitor vira um curto, então ele conecta a tensão de entrada do microfone ao circuito do amplificador, né? E aí eu vou ter a saída amplificada, ok? Então como que fica o ganho, a resistência de entrada e a resistência de saída para esse circuito novo agora, em que eu tenho R1, R2, RC e RE? Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter o equivalente de pequenos sinais desse circuito, né? Então vou passar ele para pequenos sinais, lembrando que o meu capacitor vai virar um curto, né? E que as tensões de VCC e VCCs vão virar um curto, né? Para a referência. Então vou passar aqui para pequenos sinais, não vou mudar o meu transistor, como já estou fazendo já várias vezes, né? Não vou fazer o RP, o GMVP para o transistor. Então eu tenho aqui meu transistor, uma resistência RE, tá? A resistência RC, né? E a tensão de saída Vout. Aqui é só a variação na saída, Vout minúsculo, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui uma separação já para a gente enxergar o seguinte. O que vai acontecer? Eu vou ter R2 para referência. E o R1 aqui também, ó, ele vai conectar para referência, tá? Porque esse VCC vai ser nulo, então vai acontecer a mesma coisa que o RC com R1, né? Ele vai ligado na referência. E aí aqui na base do meu transistor eu tenho ligado a tensão de entrada VIN. Ok? Então esse é o circuito equivalente de pequenos sinais desse amplificador, né? Então a primeira coisa que eu tenho que enxergar aqui é o seguinte, tá? Aqui, ó, nesse nó, desse nó para frente, o que eu tenho aqui é o meu circuito degeneração emissor comum, né? Com degeneração no emissor. Que a gente já analisou aqui, ó. E a gente já viu que, desconsiderando o efeito Early, ele tem resistência de entrada aqui dada por RP mais beta mais 1 RE, tem resistência de saída igual a RC sem efeito Early, e o ganho é menos RC 1 sobre GM mais RE. Então eu tenho todo esse circuito aqui analisado. Tá?
Observe que a tensão Vin é a mesma tensão que entra nele, ó, tá? Então aqui, ó, aqui nesse nó aqui eu tenho Vin, tá? Isso quer dizer que, ó, ele é exatamente esse circuito. Então, do ponto de vista de ganho, não tem nada que mudar, porque se a tensão que entra é a mesma tensão que a tensão que eu estou colocando aqui no meu microfone é a mesma tensão que entra nesse circuito de degeneração de emissor, e é ele que dá o ganho, tá? Então, esse circuito aqui, tá? Lembra que o ganho é tensão de saída por tensão de entrada. Tá? O único que amplifica aqui é o circuito do degeneração de emissor. Então, o ganho aqui vai ser o próprio ganho do degeneração de emissor que a gente já obteve, que é RC sobre 1 sobre GM mais RE. Tá? Então, esse é direto o ganho aqui do circuito. Eu não preciso fazer nenhuma outra modificação. Tá? O que vai alterar aqui, então, né? O que vai ser diferente aqui nesse circuito? Tá? Vai ser a minha resistência de entrada, né? Então, a resistência aqui de entrada, ó, veja que a resistência de entrada ela é sempre tomada aqui de Vin, né? Então, a resistência de entrada aqui do meu circuito é essa resistência que eu enxergo aqui olhando para a partir de antes de R1, né? Então, aqui, ó, eu sei que olhando aqui para esse circuito do degeneração de emissor, aqui eu tenho uma resistência de entrada, vou chamar de R em linha, que é o Rπ mais beta mais 1 RE. Então eu posso substituir aqui, ó, vou redesenhar esse circuito aqui embaixo. Então tem o R1, tem o R2, tá? Aqui eu entro no circuito de degeneração de emissor que eu analisei, ó, anteriormente. E aqui, ó, eu sei que eu tenho uma resistência de entrada que é o meu R em linha, que é o Rπ mais beta mais 1 RE, certo? E ali eu tenho R1, para cá eu tenho R1 e R2, tá? Então, se eu for observar qual vai ser a minha resistência de entrada total desse meu circuito, tá? Se eu colocar aquela fonte lá Vx e observar o Ix, eu vou ver que ela vai depender do paralelo de R1 com R2 e do paralelo dos dois com R em linha. Tá? Então, a resistência de entrada completa aí desse meu circuito vai ser R1 paralelo com R2, paralelo com R em linha, que é Rπ mais beta mais 1 RE. Tá? Então, essa vai ser a resistência do circuito de degeneração de emissor com polarização. Tá? Ok? Veja que o ganho aqui não mudou, ou seja, a polarização não alterou o ganho. O ganho continua o mesmo do circuito sem polarização R1 e R2. Tá? Porém, a resistência de entrada ela é afetada, tá, pela polarização estabelecida pelo R1 e R2. Porque antes eu tinha uma resistência de entrada que era Rπ mais beta mais 1 RE, multiplicando RE, que é um valor alto. Tá? Só que esse valor alto vai ficar em paralelo com R2 e vai ficar em paralelo com R1. Isso quer dizer que se, por exemplo, o R1 for 1K, tá? E o R2, por exemplo, seja 10K e aqui seja 100K, tá? O paralelo de 1K com 10 e 100K vai ser um valor menor que 1K. O paralelo sempre vai ser menor que a menor resistência que você está colocando na expressão. Então eu vou ter um valor aqui, ó, que a resistência de entrada vai predominar, vai ser um valor menor do que a menor resistência dos paralelos, tá? E lembre que o R1, lembra que a polarização a gente fazia o seguinte, né? O critério é que essa corrente que passa no R1, ela precisa ser muito maior que a corrente no IB, lembra? Que a gente fez lá que I1 tem que ser muito maior que IB. E aí a gente falou que precisa ser pelo menos umas 10 a 20 vezes, né? I1 tem que ser, por exemplo, 10 vezes IB, ou pode ser, você pode escolher, por exemplo, I1 igual a 100 vezes IB, né? Vai estar muito mais próximo aqui de ser muito maior que IB, tá? Qual que é o problema de você fazer uma regra tão grande, assim, deixar I1 muito maior que IB, tá?
isso vai fazer com que a resistência R1, nesse caso aqui, ó, por exemplo, R1 ou R2, tanto faz, tá? Ela vai ser muito menor do que a resistência R1 para esse caso aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou ter essa resistência aqui, nesse caso de cá, ela vai ser muito maior, ela vai ser maior, vai ser pelo menos 10 vezes maior do que essa resistência para 100 IB. Tá? Isso quer dizer que se você escolhe, tá, uma regra, vou colocar aqui em outra cor, se eu escolho uma regra aqui maior para fazer o I1 muito maior que IB, tá, eu tenho uma resistência R1 menor, e isso vai implicar num Rin no final do teu circuito mais baixo. Tá? Então, se você quer deixar a tua polarização muito independente de beta, você sacrifica a tua resistência de entrada. Lembra que a resistência de entrada tem que ser o maior possível no amplificador. Né? Então, existe aí um contraponto, ou, digamos assim, você tem, você quer deixar a polarização bastante independente de beta, você vai querer um I1 muito maior que IB. Porém, isso vai te implicar numa resistência de entrada menor, desculpe, tá? Então, existe aí um problema que você tem que ter aí uma certa, né, ver até onde você pode ir de resistência de entrada, né, para contornar aí a questão da polarização, tá? Então, por isso que a gente tinha falado, o R2 é a mesma coisa, tá? O R2 também depende aí da corrente, tá? Ele vai também reduzir com o fator. Quanto maior for o fator de multiplicação de B, menor vai ser o R2, ok? Por último, a gente tem a resistência de saída, né? Qual vai ser a resistência de saída desse circuito com polarização? Bom, faz o seguinte, veja que nós estamos tudo desconsiderando o efeito Early aqui, né? Tá? Quando eu for fazer a resistência de saída, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, nesse meu circuito aqui, ó? Vou apagar um pouco aqui que está muito poluído aqui, né? Tá? Mas quando eu for fazer a resistência de saída, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a entrada aqui, ó, e vou curto-circuitar. Lembra que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para obter a resistência de saída, né? E aí vou aplicar uma fonte de tensão aqui, né, para obter aqui a resistência de saída. Mas quando eu faço a curto-circuito, o R1 some e o R2 some, tá? Aí esse circuito, veja que como que eu obtive a resistência de saída para esse circuito aqui, ó? Fazendo curto aqui também, ó. Aí observe que os dois circuitos agora, quando eu faço curto, eu mato R1 e R2, ambos os circuitos ficam idênticos, tá? Ambos eles ficam idênticos. Então a resistência de saída, tá? Ela vai ser igual ao RC, tá? Por quê? Porque quando eu mato ali, quando eu mato o R1 e R2, tá? Eu faço com que o circuito se torne o mesmo circuito do degeneração de emissor, sem R1 e R2. Tá? Se você quiser colocar o efeito Early, qual vai ser o Rout? Aí o Rout vai ser RC paralelo com aquela expressão toda lá, que é o RO mais 1 mais GMRO, que multiplica RE paralelo com RP. Vai ser o paralelo de tudo isso aqui, tá? Então isso aqui seria acrescentando o efeito Early. Ok? Sem o efeito Early é direto igual a RC. Ok? Então essa é a análise aí do degeneração de emissor comum com polarização. Veja que a principal implicação está na resistência de entrada, que é reduzida devido ao R1 e R2 polarizando ali a junção, a tensão na base. Então, nesse nosso circuito aqui da degeneração de emissor, né, com polarização, a gente viu aqui os principais, né, o ganho, a resistência de entrada e a resistência de saída. Tá? E uma das coisas que a gente já falou anteriormente é que, por causa da degeneração de emissor, por causa da inclusão do resistor RE, o ganho ele fica menor do que o do circuito núcleo. Né? O RE aparece aqui no denominador reduzindo o ganho, né? Ou seja, ele degenera o ganho do circuito. Né? E se a gente pensar o seguinte, bom, eu coloquei aqui um capacitor para fazer a conexão da tensão de entrada em pequenos sinais, né, para
fazer aqui ele virar um curto para pequenos sinais e conectar V1. Será que eu não posso colocar um capacitor aqui no meu RE, entre o RE, e aí eu elimino essa resistência RE para pequenos sinais? Só que para a polarização, o capacitor é um circuito aberto. Tá? Então eu posso sim fazer isso, eu posso incluir um capacitor que a gente chama de CE, tá? E o que ele faz na prática, né? A gente escolhe essa capacitância de emissor de maneira que ela seja alta o suficiente para que esse resistor aqui ele possa ser considerado um curto, né? Então como que a gente faz aqui, ó, né? Se eu fizer essa escolha, esse capacitor CE ele vai fazer essa ligação aqui para a referência, ó. Então esse CE vai funcionar como um curto, então ele mata essa resistência RE. Tá? E aí quando eu tenho esse circuito com a capacitância de emissor, tá? No meu ganho some, porque o RE é igual a zero, então some esse parâmetro aqui, ó, eu posso retirar. Então meu ganho aqui, ó, passa a ser um RC sobre GM. E vejam que faz sentido isso, porque o circuito aqui agora, ó, ele fica similar ao circuito núcleo. Ó. Esse circuito, quando eu faço isso, ó, ele passa a ser o circuito núcleo do emissor comum. Tá? Quando eu emprego a capacitância CE corretamente. Tá? Então ele passa a ter esse ganho aqui, que a gente não está considerando efeito Early, então é RC dividido por 1 sobre GM, né? O RO que some aqui. Né? Tá? Então eu tenho aí o ganho do núcleo, mesmo utilizando o circuito de polarização com o RE. Né? Porém, qual é o problema de eu colocar o capacitor aqui? Ó? Veja, qual é a resistência de entrada do circuito núcleo? Ela é RP, quando você olha só para esse circuito tracejado, né? É o RP. E aqui eu tenho RP beta mais 1 vezes RE mais RP. Tá? Só que o RE agora é zero, então ele some esse termo aqui. Ó, tá? Então a minha resistência de entrada passa a ser só R1 paralelo com R2 paralelo com RP. O que não é muito bom, porque antes eu tinha uma resistência aqui do circuito do transistor que era bem alta. Tá? Então às vezes eu posso até na polarização ter escolhido um R1 e um R2 alto, porque eu optei por fazer um I1 lá só talvez 10 vezes IB, né? Então optei por um fator baixo aqui, tá? Só que agora esse RP ele pode ser menor que esses outros dois R1 e R2 que eu projetei. E aí ele vai baixar a resistência de entrada. Então tudo vem com preço, né? Eu ganho no ganho, né? Mas eu perco na resistência de entrada, tá? Então tem esse detalhe aí, tá? Com a inclusão do capacitor de emissor, ok? Mas veja que o que eu faço com que esse circuito se assemelhe ao circuito núcleo, né? A resistência de saída não vai mudar em nada aqui nesse ponto aqui, né? A não ser pelo seguinte, se você considerar o efeito early, quando eu elimino o RE, desculpe, pelo CE, tá? Se eu colocar o efeito early, daí eu posso escrever aqui o Rout igual a RC paralelo com RO, que é essa resistência aqui do efeito early, tá? Então fica fácil aqui de obter o Rout, ok? Mais uma questão aqui, como que eu projeto essa capacitância, o valor dessa capacitância aí CE, né? Como é que eu faço para obter o valor dela, né? Então tem alguns critériozinhos aqui que a gente pode ajudar, não é tanto o objetivo da disciplina falar sobre isso, mas a gente pode fazer o seguinte, né? A gente quer que esse XCE, que é a resistência do capacitor para pequenos sinais, ela tem que ser muito baixa de forma a dar um curto. Então, assim, a primeira coisa que você poderia pensar é o seguinte, basta fazer um XCE muito menor que a resistência do emissor. Tá? Então, se eu escolher o meu capacitor do emissor de maneira que na frequência de variação de Vin, tá? Ele tem um XCE muito menor que RE, então eu vou estar garantindo que em pequenos sinais ele faça esse curto. Porém, cuidado pelo seguinte, ó, se você quer utilizar o capacitor para fazer com que o ganho não dependa da resistência de emissor, ou seja, eu quero que o ganho seja só
a resistência de coletor divididos por 1 sobre GM, não dá para fazer essa regra que eu passei aqui, ó. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque eu posso fazer um XCE que é muito menor que a resistência do emissor, mas ele pode ter um valor de capacitância, de resistência, né, de impedância, de reatância, melhor dizendo, tá? Que ela pode ser comparável ao 1 sobre GM, tá? Não digo igual, mas vamos dizer assim, comparável, tá? Não vamos usar aqui, mas ela pode ter, por exemplo, aqui um sobre GM seja 50 ohms e aqui o XCE, por exemplo, seja 30 ohms. Então tem valores que não dá para desprezar. Então, o que eu acabo de, se eu usar essa regra aqui, ó, eu posso chegar num ganho, tá? Que ele no final vai ser um menos RC 1 sobre GM mais XCE. Então eu só tirei o RE e substituí pelo XCE. Tá? Eu não vou poder desprezar o valor do XCE porque ele tem um valor de 30 ohms que é muito próximo de 1 sobre GM. E aí qual que é a conclusão que a gente chega nisso? É que na realidade eu tenho que modificar essa regra aqui para dizer o seguinte, ó, se eu quero ter o meu ganho igual a RC divididos pelo inverso da transcondutância, eu tenho que fazer o meu XCE muito menor que 1 sobre GM. Tá? Então essa sim é o critério correto que eu tenho que adotar para a minha reatância do capacitor. E quantas vezes menor? Aí o fator é você que define, tá? Em geral a gente faz aqui 1/10 de GM, de 1 sobre GM, né? 1/10 de 1 sobre GM ou 1/20 de 1 sobre GM. Em geral é isso que é adotado, tá? Se você tentar fazer muito menor, 1 sobre 100, o problema é que o capacitor começa a ficar muito elevado, tá? Então, por exemplo, aqui vamos usar esse de 1/10 aqui de GM, tá? Então, 1/10 do inverso da transcondutância, de 1 sobre GM, tá? O que é o XCE? É 1 sobre 2π F capacitância de emissor, tá? Então, se eu isolar aqui o CE, aqui, o que eu vou ter? CE é igual a passa ele para cá, vai ficar igual ao fator aqui, que é o 10 vezes GM, divididos por 2πf. Ok? Então é assim que você projeta o valor do capacitor. Tá? Esse 10 aqui vai ser o teu fator, né? De quanto você quer fazer ele menor, né? Então esse é o teu fator, que a gente normalmente aqui escolhe 10 a 20, tá? A frequência, essa aqui vai ser, você vai determinar pela menor frequência de V1, tá? Da tensão de entrada. Por exemplo, se a tua tensão de entrada aqui é um microfone, tá? Normalmente a voz aqui é de 300 Hz a uns 4 kHz, né? Então você vai projetar o teu capacitor para 300 Hz. Por quê? Porque 4 kHz vai te dar uma... se você colocar aqui o XCE, vamos colocar aqui embaixo, ou aqui em cima melhor, né? XCE é 1 sobre 2π FCE. Então se você colocar para a frequência mais alta, você vai ter uma reatância de capacitiva mais baixa. Né? Então o pior caso é a frequência mais baixa, que vai te dar uma reatância mais elevada. Então você vai calcular sempre para a menor frequência esse capacitor CE. Tá? E aqui o fator, em geral, a gente coloca entre 10 e 20. Então dessa forma você consegue projetar a sua capacitância do emissor sem muitos problemas. Ok? E aí fazer com que o ganho, né, seja ampliado. Né? Então vamos aplicar aqui o que a gente viu sobre amplificador emissor comum em um circuito que a gente projetou lá na polarização, na aula de polarização do circuito com degeneração de emissor, que a gente estabeleceu uma corrente de coletor de 1 mA, né? E uma tensão de alimentação de 5 volts. Aí a gente usou aqueles critérios de projeto, achou um RE que a gente aproximou para o valor comercial de 470 ohms, um R1 e R2 de 18K e 5,6K que a gente aproximou para os valores comerciais, e a gente escolheu um RC de 2,2 kΩ, né? Então qual que vai ser o nosso ganho desse tipo de circuito que a gente projetou, né?
qual vai ser a resistência de entrada e qual vai ser a resistência de saída, né? Então vamos utilizar aí aquela fórmula, né, que a gente já, a análise que a gente já fez, né, do circuito, que a gente sabe que o ganho é dado por menos RC divididos por 1 sobre GM mais RE, né? Então vamos calcular o ganho. A gente viu que o R1 e R2 não interferem no ganho, né? Então o ganho desse circuito ele vai ser aí menos a resistência de 2,2 kΩ divididos por, vamos arrumar aqui, divididos por 1 sobre GM. 1 sobre GM é a mesma coisa que a tensão térmica divididos por IC, né? Mais a resistência RE. Lembrando só que a gente projetou para 1 mili, mas devido às alterações que a gente fez aí para valores comerciais, a corrente ficou em 1.04, tá? Então o ganho aqui vai ser 2.2K divididos por 26 mili, divididos por 1.04 mili, mais 470 ohms, né? Então esse valor de ganho aí vai ser em torno de 4.44, se não me engano, tá? Vamos ver aqui, dá 495, né? Vai dar menos 2.200 divididos por 495. Então 2.200 divididos por 495, eu vou ter um ganho de menos 4,44, tá? Então ele vai ampliar o sinal de entrada em torno de umas 4,5 vezes, né? 4,44 vezes, tá? Então esse é o resultado para o ganho para esse nosso circuito que a gente tinha projetado lá na polarização, tá? Qual vai ser a resistência de entrada, né? Lembrando que a resistência de entrada aqui nesse ponto vai ser essa RP mais beta mais 1 RE, né? Mas a gente sabe que a resistência de entrada desse circuito, né? A gente vai colocar aqui a tensão de alimentação aqui, né? Então ela vai ser o R1 paralelo com o R2, paralelo com o RP mais beta mais 1 RE. Então vai ser aí o 18K paralelo com 5,6K, paralelo com RP, que a gente ainda não sabe, mas é beta sobre GM, né? Mais beta mais 1, que multiplica 470 ohms, tá? Então isso aqui é o nosso RP, tá? Já substituí, ok? Então já dá para ver que, ó, o 5,6K é a nossa resistência mais baixa aqui, ó. Provavelmente vai ser uma resistência menor que 5,6K, né? O beta aqui é 100, né? Então aqui a gente vai substituir por 100, né? Aqui mais 101, que multiplica 470, tá? O GM, o GM é 1 mili divididos por 1,04 mili divididos por 26 mili, né? Isso é o nosso GM, tá? Tudo isso aqui em paralelo. Então isso aqui vai dar um Rin, vamos calcular aqui, só para a gente ter uma ideia do valor. Então, vou calcular primeiro o RP, né? Então, o RP aqui, ele dá em torno de 2.500, vou colocar em outra cor. Isso aqui vai ser 2.500 ohms, e 101 vezes 470, isso aqui dá 47,47K. Então vai dar um valor bem alto, né? Essa resistência aqui, né? Então isso aqui vai dar mais 2.500. Isso aqui vai dar uma resistência de 49,97 kΩ, tá? Vai ser de longe a mais alta aqui de todo desse paralelo, tá? Mas como eu disse, provavelmente vai perdurar aí o valor da menor, né? Vai ser menor que 5,6K, né? Então fazendo esse paralelo aí, quanto que a gente vai ter, né? Então 49,97, né? Mais os 5.600, né? Mais o 18.000,
todos invertidos, né? E aí a gente inverte. Então isso aqui vai dar uma resistência de entrada de 3,9K aproximadamente, quiloohms, tá? Então veja como os resistores R1 e R2 influenciam, principalmente o R2, né, que tem um valor menor, né? E por fim, qual vai ser a resistência de saída aí desse meu circuito? Vou colocar em outra cor aqui para não ficar igual. Então a resistência de saída, o Rout, ele vai ser o RC, né? Vamos desconsiderar o efeito early. O nosso RC é 2K, então vai ser 2.200 quiloohms, tá? Ok. Então esses aqui são os parâmetros. Se eu quisesse desenhar esse meu circuito aqui, ó, fazer um equivalente dele, que eu vou apagar aqui para a gente poder fazer aqui, né? Com esses parâmetros, o que, que eu posso fazer? Ó? Vou apagar aqui o ganho. A gente pode montar um circuito equivalente, ó, de pequenos sinais, que ele é o seguinte, ó, eu posso dizer que esse meu amplificador é equivalente a esse circuito aqui, ó, que ele tem uma resistência Rin, ele tem aqui uma fonte que vai me dar um ganho e uma resistência de saída Rout, tá? Opa, ficou aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui de volta. Tá? Então aqui seria os 2,2 kΩ, que é o meu Rout. Aqui seria minha tensão de variação de saída. Isso aqui seria menos 4,44 vezes a tensão aqui Vin. Aqui seria a resistência de 3,9K. Vou chamar de Rin. Tá? E aqui é a minha tensão de entrada. Ok? Então, veja que quando você faz toda essa parametrização do teu circuito, tá? Você consegue substituir ele para pequenos sinais por esse circuito aqui, tá? E aí você consegue calcular, por exemplo, se eu for colocar aqui na entrada um circuito, tá? Que ele tem uma certa resistência, ele é uma fonte de sinal mais uma resistência, né? Então eu quero saber quanto que vai passar de tensão para o Vin aqui, que vai amplificar, né? Vai ser aplicado por menos 44,4 e digamos aqui vai ser conectado em uma certa resistência, uma carga, né? Então eu consigo saber exatamente qual vai ser a tensão que vai passar para essa carga, tá? Com esse modelo que eu fiz aqui do meu amplificador. Então com isso aqui eu consigo resolver esse circuito para qualquer entrada que eu tiver aqui e saída, né? Carga de saída e qualquer circuito equivalente de entrada aqui, ou seja, normalmente vai ser uma fonte ligada com uma resistência, né? Então só para exemplificar aqui, né? Vai ser algo do tipo, você pode, por exemplo, imaginar que o teu microfone ele tem um circuito equivalente lá, como a gente já mostrou no início, que vai ser um resistor aqui e mais uma fonte, tá? E aqui vai ser o V do teu microfone, tá? E aqui tem a resistência de saída do teu microfone, tá? Rout do mic. Então aqui, ó, você vai ver que o que vai ser dado como Vin vai ser a relação de Rin com Rin mais Rout do microfone vezes a tensão do microfone, tá? E essa tensão Vin é que vai ser multiplicada por 444 e aqui se você ligar, por exemplo, numa carga, né, RL qualquer, eu vou saber que a tensão Vout vai ser o que? RL, tá? Esse meu Vout aqui vai ser RL por 2,2K mais RL vezes a tensão que sai aqui do menos 44, menos 4,44 Vin, tá? Não vou colocar aqui porque não cabe, tá? E a mesma coisa, essa tensão Vin aqui, ela vai ser o Rin, que é os 3,9K, divididos pelo Rin mais o Rout do microfone, vezes a tensão do microfone, tá? Então com isso eu consigo resolver para qualquer tipo de entrada e saída que eu colocar, eu consigo ver quanto que vai sair de tensão aqui,
Tá? Por isso que é tão importante você caracterizar o teu amplificador como resistência de entrada, resistência de saída e ganho. Mas e como que a gente pode modificar aquele circuito que a gente analisou agora, né, do exemplo, colocando aqui uma capacitância, ou seja, a ideia é que a gente aumente o ganho do circuito adicionando uma capacitância de emissor, tá? Mesmo que a gente tenha uma degeneração ou uma redução na resistência de entrada, que a gente sabe que a gente vai ter, né? Lembrando aqui que a gente calculou o AV de menos 4,44, o R é 3,9K, tá? Isso tudo aqui é sem o CE, né? Sem o capacitor de emissor, né? O Rout 2,2, o Rp 2,5K, GM é 0,04 Siemens, ou 1 sobre GM é igual a 25 ohms, tá? Então são os valores aí que a gente obteve na análise do slide anterior. Então eu preciso, a primeira coisa, né, eu preciso chegar no meu valor do XCE, da reatância do capacitor. A gente viu que ela precisa ser, muito menor, né, que o inverso da transcondutância, certo? Que é 25 ohms, né? Então nós vamos fazer aqui, vamos usar então XCE, tá? É igual a 1/10 do 1 sobre GM, tá? Vamos usar essa regra aqui, tá? Então o 1 sobre GM é 25 ohms, inverso da transcondutância, divididos por 10 vai ser 2,5 ohms, né? Então 2,5 ohms, XCE é 1 sobre 2πf vezes a capacitância. Então a minha capacitância de emissor ela vai ser 1 sobre 2πf vezes 2,5, certo? Aí a frequência que a gente vai usar aqui, vamos imaginar que a gente vai entrar aqui com um sinal, tá? Do microfone e a voz a menor frequência em geral é considerado uns 300 Hz, né? Vai de 300 a 4 kHz aproximadamente. Então vamos considerar um F de 300 Hz, que seria o nosso pior caso, tá? Então a nossa capacitância aí seria igual a 1 sobre 2π 300 vezes 2,5. Então isso aí vai chegar num CE, vamos calcular rapidinho aqui, tá? 2 vezes π vezes 300 vezes 2,5, aí inverto isso, tá? Vai ser um capacitor de 212,2 microfarads, tá? Capacitor sempre a gente coloca em micro. O capacitor comercial com valor mais próximo vai ser o capacitor de 220 micro, né? Em geral a gente vai sempre o capacitor, né? A via de regra a gente aproxima para um valor maior, né? Porque se for um valor comercial maior, eu vou ter uma reatância menor, então não vou ter nenhum problema para o projeto que eu fiz. Então esse meu capacitor aqui vai ser um capacitor de 220 microfarads, ok? E aí o que vai acontecer com o nosso ganho, né? Então o ganho agora não vai ter mais o RE aqui, ó. Então o meu novo ganho para essa situação aí com o capacitor vai ser menos 2.200, que é o resistor aqui de RC, divididos por 1 sobre GM, que a gente sabe que é 25, né? Então isso aqui vai dar aproximadamente uns 80, né? Deixa eu calcular aqui. 2.200 divididos por 25, 88, tá? Então meu ganho vai passar a ser 88, né? Uma diferença bem grande, né? Umas 20 vezes maior do ganho sem o capacitor, né? Porém, aí o que vai acontecer com a nossa resistência de entrada, que é a mais afetada, né? Ela vai passar a ser, agora não tenho mais o RE, né? O RE é nulo, ó. Então minha resistência de entrada vai ser só o Rp paralelo com o resistor R1, paralelo com o resistor R2, né? O Rp nosso é 2,5K, então é 2,5K paralelo com 18
e paralelo com 5,6K. Já dá para ter uma ideia que vai ser menor que os 3,9 aqui, ó, porque a resistência de entrada, quando você faz um paralelo de resistência, sempre vai tender a ter um valor menor que a menor resistência do paralelo. Então eu vou ter que ter um valor aqui menor que 2,5K, tá? Então calculando isso aqui, a gente vai ter a resistência aí de 2,5, né? Invertida, mais a resistência de 18 invertida, mais a de 5,6 inverso, soma todas, tiro o inverso, eu vou ter 1,58K aproximadamente, né? Então 1,58 kΩ de resistência, tá? Essa vai ser a nova resistência de entrada quando eu adicionei o CE, né? E aí a gente nota o seguinte, né? Aqui está a resistência de entrada, ela cai aí 3,9, a metade seria 1,45, cai aproximadamente a metade, né? Dividiu por 2, então perdi metade aí dos 3,9, caiu para 1,5, né? E mais o ganho, ele foi multiplicado vezes 20, né? Foi vezes 20 e aqui dividiu aqui por 2, né? Então, aproximadamente dividido por 2, tá? Então, você ganha bastante em ganho e perde um pouco na resistência. Aí vai depender do que você precisa, tá? Pode ser interessante, tá? Para outros casos, pode não ser tão interessante. Como é que fica, então, o emissor comum com polarização, né, por degeneração do emissor, quando a gente tem um caso mais, vamos dizer assim, genérico possível, ou seja, agora eu estou considerando aqui uma carga ligada na saída que representa, por exemplo, a resistência de um alto-falante. Esse RL seria a resistência de um alto-falante. E eu conecto ela via um capacitor, porque se eu ligar o alto-falante direto aqui, ele vai estragar a polarização, ele vai mexer com a polarização, com a corrente de coletor e o modo ativo. Tá? Quando eu coloco o capacitor, aqui o capacitor só vai ter resistência baixa para sinais que variam no tempo, tá? Com frequências maiores que zero. Então, ele vai virar um curto. Para sinais que são contínuos, que é o caso da polarização, para a tensão VCC, tá? O capacitor vai ser um circuito aberto, então não passa corrente contínua para a resistência, para o alto-falante, até porque não tem porquê você passar uma corrente que é contínua no alto-falante, né? Você quer que ele passe correntes alternadas para gerar som, né? A mesma coisa aqui na entrada, né? Eu tenho o capacitor C1 para conectar a tensão de entrada e eu tenho uma resistência RS que ela é intrínseca aí da minha fonte Vin, né? Então vou colocar aqui até Vin aqui de maneira bem explícita aqui a fonte Vin, tá? E na realidade esse RS aqui ele é um resistor que você não é um resistor que você percebe no circuito, ele é uma resistência que é de dentro do sensor, por exemplo, se for um microfone, vai ser a resistência que o microfone apresenta a série, tá? Você consegue caracterizar esse valor de resistência de um microfone, por exemplo, tá? Mas isso aqui também pode ser um circuito equivalente de Thevenin, tá? De um outro circuito, tá? Lembra lá do teorema de Thevenin que ele diz o seguinte: qualquer circuito linear pode ser representado por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então isso aqui pode ser um circuito ultra complexo que eu simplesmente, né, analisando, eu representei ele como uma fonte em série com uma resistência. Então essa aqui é o circuito mais genérico que você pode ter né, com amplificador emissor comum, tá? Então como que a gente faz aqui para encontrar o ganho desse circuito? Então vou fazer o desenho de pequenos sinais dele, né? Então vou pegar aqui e vou representar aqui o meu transistor, tá? Em pequeno, vou deixar o transistor aqui sem o modelo de pequenos sinais, tá? Para facilitar. Aí é o que eu tenho no coletor a resistência RC, tá? E conectado via o capacitor C2, eu tenho a resistência RL. Tá? Aqui é do alto-falante e aqui é a minha saída, Vout. Ok? Aqui no emissor eu tenho o meu RE.
tá? Aí ligado aqui na base, eu tenho a resistência do resistor 1, ou melhor, o resistor 2, depois o resistor 1, né? Só para fazer na ordem. E aqui, ó, depois deles, eu tenho a minha entrada, tá? Que é o meu RS e a fonte vem. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que notar aqui é o seguinte, ó, esse RC ele fica em paralelo, né? Eu posso pensar numa resistência equivalente aqui, tá? Que é o paralelo de RC com RL, né? Que eles ficam em paralelo pela conexão aqui do C2, tá? Então posso imaginar um circuito equivalente aqui já com uma resistência somente, tá? Então, o que vai acontecer em termos de ganho desse circuito? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte, ó, esse circuito aqui, ó, ele é o circuito que a gente já analisou, que é o degeneração de emissor, né? Que é esse aqui, né? Então, esse circuito eu sei que o ganho dele, da tensão Vout até essa entrada aqui na base, vou chamar de ponto X aqui, ó, tá? Então, esse ganho de Vout até esse ponto, essa nó X, ele sai direto por essa equação aqui de baixo, ó. Menos, qual que é a resistência RC aqui, ó? Ela, na realidade, a resistência de coletor desse circuito é RC paralelo com RL. Então, vai ser RC paralelo com RL, divididos por 1 sobre GM mais RE, tá? Isso é o ganho que eu tenho aqui até o ponto X, tá? Aí, mas eu não quero esse ganho, eu quero o ganho de Vout até Vin. Tudo bem. O que é o ganho de Vout até Vin? Tá? Se eu pegar esse ganho de Vout até Vx e encontrar um ganho da tensão Vx até Vin, ó, Vx até Vin, e eu multiplicar os dois, o que vai acontecer? Isso aqui matematicamente, ó, ele é equivalente a Vout por Vin. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu achar uma expressão para Vout por Vx, que eu já achei aqui, ó, eu já tenho a expressão aqui, tá? Se eu achar uma expressão para Vx, né, por Vin e multiplicar essas duas expressões, eu tenho o ganho desse meu circuito, o ganho completo desse meu circuito. Então tudo que eu preciso é achar uma expressão, né, achar qual que é essa tensão Vx em função aqui das variáveis aqui anteriores. E aí como que eu faço isso? Enxergo o seguinte aqui, ó, nesse circuito aqui do degeneração de emissor, que é esse aqui, tá? A gente tem uma resistência de entrada, vou chamar de Rin', tá? Que é Rπ mais beta mais 1 Re. Ok? Então, para o circuito aqui do R1, R2, RS, Vin, o circuito do transistor nada mais é que um resistor, com esse valor aqui. Então eu posso fazer um circuito equivalente aqui, disso tudo, eu vou colocar aqui embaixo, acho que fica melhor, tá? RS, aqui é o meu Vin, vamos colocar aqui o R2, aqui eu vou substituir já R1 e R2 por um paralelo, né? R1 paralelo com R2, tá? Para facilitar, ok? E aí aqui, ó, eu vou ter o R1', que é o Rπ mais beta mais 1 Re, tá? E o meu nó X é esse nó aqui, ó, a minha tensão nesse nó X. Como é que eu acho essa tensão Vx? Aplico aqui o divisor de tensão. Vx é igual a R em linha, paralelo com R1, paralelo com R2, divididos por RS, mais todo esse paralelo ali de cima. Tudo isso aqui vezes a tensão de entrada, que é o que está alimentando, certo? Aí se eu passo esse Vin dividindo Vx, o que eu tenho? Aqui, ó, essa expressão aqui, eu não vou repetir ela de novo, né? Tem só essa parte aqui, ó, aqui, tá? Então,
o meu ganho completo vai ser o quê? Desse meu circuito. O AV vai ser essa expressão daqui, menos RC paralelo com RL, 1 por GM mais RE, que multiplica essa outra expressão aqui, que é R em linha, que é o Rπ, mais beta mais 1 RE, tá? Não vou colocar aqui. R1 paralelo com R2, RS mais R em linha, R1 paralelo com R2. Então, essa é a expressão do ganho desse circuito. Então, o que acontece aqui de diferente, ou seja, o que mudou aqui no meu circuito, no meu ganho, né? O RL vai diminuir a resistência de coletor. Isso vai fazer com que o ganho reduza, tá? Esse outro termo que eu estou multiplicando aqui, ó, ele é alguma coisa divididos por essa coisa mais algo. Então, isso aqui vai ser menor que 1. Então, isso aqui vai ser, sei lá, 0,9, 0,8, vai ser algum número entre 0 e 1. Né? Então, isso aqui vai fazer com que o ganho também seja reduzido. Né? Então, o RS e o RL ele ainda vão diminuir ainda mais o ganho do teu circuito. Tá? Quanto vai diminuir? Depende do valor do RL em relação ao RC, depende aqui do valor do RS em relação a esses outros aqui, né? Se o RS for muito pequenininho, quase que não vai fazer diferença, né? Se o RS for muito elevado, pode ser um problema, né? Pode diminuir muito o ganho, ok? E como que fica a resistência de entrada aqui desse circuito, tá? Em geral, a gente calcula a resistência de entrada depois do RS, tá? Porque a resistência de entrada desse circuito aqui, o RS faz parte da fonte VIN, ele é integrante, né? Mas existem alguns exemplos, exercícios que colocam o RS e pedem ainda a resistência de entrada a partir de VIN, tá? Então, como que vai ficar a resistência de entrada, tá? A resistência de entrada, ó, se você olhar aqui, nesse circuito equivalente, ó, depois do RS, ela vai ser o quê? R1 paralelo com R2 paralelo com Rin, tá? Que é o R em linha, né? Que é exatamente o que aparece aqui no ganho, tá vendo? Tá? Se você considerar que a resistência de entrada antes do VIN, você vai ter que somar com RS, tá? Eu não vou colocar aqui porque eu considero que não faz muito sentido do ponto de vista prático, tá? Em termos de resistência de saída, né? A resistência de saída aí, se você considerar sem o efeito early, tá? E outra coisa, né? Também a mesma questão aqui, a resistência de saída não faz sentido considerar a resistência de saída a partir daqui, ó, tá? Porque o RL é a tua carga, tá? Então não faz sentido. Normalmente a gente calcula a resistência de saída aqui, depois do RL, né? Antes do RL, né? Se quiser pensar assim. Então ela vai ser aqui o próprio RC, tá? Não vai mudar aqui e ela vai ser o RC sem o efeito early, né? Ok? Então está analisado aqui o circuito, veja que basicamente o ganho que é principalmente afetado aí com a inclusão de RS e RL, os outros parâmetros ficam similares como a gente já tinha calculado aí no exemplo com degeneração. Se você colocar o capacitor aqui de emissor no RE, tá? Basta você zerar o RE aqui, ó, você vai tirar só esse termo do RE aqui, né? E o R em linha aqui não vai ter mais esse beta mais 1 RE, tá? Então essas são as duas modificações que dá quando você coloca o capacitor no emissor, ok? Então esse é o caso mais genérico, tá? Outras formas de encontrar essa equação existem, tá? Mas eu prefiro esse método aí de Vout por Vx e Vx por Vin, porque dá para você analisar vários outros circuitos mais complexos se você entender bem como que a gente fez essa análise, tá? Existem outras formas aí que se você ler no livro do Hasav, dele chegar nessa equação, existe, tá? Ele vai chegar numa equação um pouco diferente que é equivalente a essa, que é numericamente igual, né? O resultado vai ser numericamente igual, mas ela não tem esse mesmo formato aqui, tá? Que ele faz, acho que analisando por TVNAM, alguma coisa assim, tá? Mas eu prefiro usar esse método aqui que eu acho mais interessante, porque se você aprender bem ele,
você analisa qualquer circuito mais complexo em termos de ganho, tá? Consegue encontrar o ganho de circuitos bem complexos. Ok, pessoal? Chegamos aí no final do nosso estudo do amplificador emissor comum. Espero que vocês tenham gostado e desejo um bom estudo a todos.